Você confia na polícia para te proteger, certo? Mas e se a própria força que deveria garantir sua segurança estivesse, na verdade, protegendo uma máfia de dinheiro sujo? Em São Paulo, uma operação bombástica revelou um esquema que vai te deixar de queixo caído. Estamos falando de milhões que, ao invés de combater o crime, estavam alimentando uma rede de corrupção dentro da Polícia Civil. Como um balcão de negócio se instalou onde deveria haver justiça e quem realmente lucrava com a lavagem de dinheiro, você vai descobrir agora. E o mais assustador, isso pode ser apenas a ponta de um iceberg muito maior. A primeira camada dessa revelação começa com a chamada Operação Bazar, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo por meio do GAECO, em conjunto com a Polícia Federal e a Corregedoria da Polícia Civil. Essa ação expôs algo que vai além de casos isolados, uma estrutura organizada de corrupção dentro da própria instituição que deveria combater o crime. Segundo as investigações, policiais civis, incluindo um delegado, 2 investigadores e um escrivão, atuavam como uma verdadeira organização criminosa, oferecendo proteção a grupos especializados em lavagem de dinheiro. Isso transforma completamente a percepção do papel dessas autoridades. Na segunda camada, o que mais choca é a forma como esse esquema operava nos bastidores. De acordo com as investigações divulgadas por veículos como O Globo e Agência Brasil, os próprios policiais solicitavam relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras diretamente aos suspeitos, algo que deveria ser sigiloso. Em seguida, mantinham investigações abertas de forma intencional, criando uma pressão constante sobre os alvos. A partir daí, surgia a negociação. Valores eram exigidos para encerrar os inquéritos. Em um dos casos mais alarmantes, a cobrança chegou a R$5 milhões para interromper uma investigação. Isso revela um sistema onde a lei era tratada como moeda de troca. A terceira camada amplia ainda mais a gravidade da situação. O volume financeiro movimentado impressiona. Segundo o GAECO, foram identificados cerca de R$33 milhões em propinas. Esse dinheiro não era transferido de forma comum. Ele passava por cartões de alimentação e refeição, sendo posteriormente convertido em dinheiro vivo por meio de empresas de fachada. Esse nível de sofisticação levou os investigadores a classificarem o esquema como um verdadeiro balcão de negócios, com alto grau de comprometimento entre os envolvidos. Entre os nomes citados estão doleiros conhecidos como Leonardo Meirelles e Meire Poza, já investigados em escândalos anteriores, o que indica uma conexão ainda mais profunda com redes criminosas maiores. Quando todas essas informações se conectam, o que se revela é algo extremamente preocupante. Não estamos falando apenas de corrupção individual, mas de um sistema que se infiltrou em estruturas essenciais do Estado. A Operação Bazar mostrou que alguns agentes da lei não apenas falharam em cumprir seu papel, mas passaram a atuar como facilitadores do crime. Os R$33 milhões identificados representam muito mais do que dinheiro ilegal. Simbolizam a venda da justiça, a transformação de investigações em oportunidades de lucro. As ações das autoridades mostram a dimensão do problema. Foram expedidos 11 mandados de prisão, sendo 4 já cumpridos, além de 25 mandados de busca e apreensão, inclusive dentro de delegacias. Também houve o bloqueio de bens de 18 investigados. Esses números deixam claro que o esquema não era pequeno, nem recente. Ele estava estruturado, ativo e operando com confiança dentro do sistema. A reação do governo também chama a atenção. O governador Tarcísio de Freitas determinou a criação de uma unidade de gestão de integridade, com 9 servidores dedicados exclusivamente a investigar crimes dentro das próprias forças policiais. Isso é um reconhecimento explícito de que o problema não é pontual, mas estrutural. Diante de tudo isso, a reflexão se torna inevitável. Quando aqueles que deveriam proteger a sociedade passam a proteger o crime, o impacto vai muito além dos casos investigados. Ele atinge a confiança coletiva, fragiliza as instituições e coloca em risco o próprio conceito de justiça. Talvez a maior lição aqui seja entender que sistemas não se corrompem de uma hora para outra. Isso acontece aos poucos, quando falhas não são corrigidas e quando o poder deixa de ser fiscalizado de forma rigorosa.
A Operação Bazar expõe essa realidade de forma brutal, mas também abre uma oportunidade, a de reconstruir, corrigir e fortalecer os mecanismos de controle. A pergunta que fica é simples, mas poderosa. Quantos outros esquemas ainda existem sem que saibamos? Essa revelação te chocou? Você acredita que esse tipo de esquema é mais comum do que imaginamos? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando nossas investigações sobre os bastidores do poder. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.